Fala, meus amigos! Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês estarem aqui no meu canal do YouTube. Obviamente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, para clicar aqui no sininho aqui, para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu posto inúmeros vídeos, diariamente eu posto vídeos no meu canal que podem servir para você. Curtam esse vídeo, que isso ajuda a gente na divulgação e no nosso trabalho aqui, que é 100% gratuito. A gente passa apenas uma consultoria numa área que a gente é apaixonado, que é a área comercial. Tá bom? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante, que é o ingresso do vendedor dentro de uma empresa. Eu quero dar 5 dicas imperdíveis para você se sobressair num processo de seleção. Tá? Eu fui diretor de grandes grupos de concessionária distribuídos nas 5 regiões desse país. Já trabalhei nas 5 regiões desse país. Então eu entrevistei com certeza mais de 1.000 vendedores. Contratei mais de 1.000 vendedores, entrevistei mais de 5.000 vendedores, sem sombra de dúvidas. Então eu quero passar para vocês a visão do lado do entrevistador e não do RH. Existem duas visões diferentes aí. O RH ele tem uma visão técnica da contratação. O entrevistador ele tem uma visão de feeling, né? Daquele sentimento de que esse cara vai ser bom para mim ou não, porque eu sei jogar o jogo, será que esse cara vai se inserir dentro da minha equipe? Então, o que eu quero passar para vocês é uma visão mais direta de como você deve se portar e aquilo que é importante, aquilo que eu sempre busquei dentro de um profissional na hora de contratá-lo. Beleza? Primeira dica campeã. Não se atrase. Não se atrase para um processo de seleção, porque o processo de seleção é o seu cartão de convite, é a sua entrada, é o primeiro passo seu junto àquela gestão, àquela empresa que você está procurando trabalhar. Se você se atrasa, qual é a mensagem que você está passando naquele momento? De que você não tem responsabilidade, de que isso vai ser uma constante no seu período dentro da empresa. Então, muitas das vezes, um vendedor que se atrasa, eu nem atendia, eu nem entrevistava. Você entendeu? Eu nem entrevistava, porque se ele não tem respeito ao processo de seleção, imagina ele dentro da empresa como funcionário. Então, preste muito atenção, não se atrase. Não adianta ligar, falar que você vai se atrasar, saia com bastante antecedência, chegue na frente, chegue antes, se prepare. Beleza? Segunda dica, apresentação pessoal. Muitos candidatos pecam na hora do processo de seleção quanto à apresentação pessoal. Homens com barbas por fazer, cabelo despenteado, roupa amassada ou suja. Eu já entrevistei pessoas de tudo que é jeito. A pessoa, por mais humilde que seja, ela tem que ter uma apresentação digna de um processo de seleção, digna de um funcionário de uma grande empresa. Então, o que eu digo é o seguinte, uma roupa limpa, bem alinhada, uma barba bem feita, as mulheres com uma maquiagem suave, com um perfume também suave, com uma coisa que não seja muito extravagante, brincos longos, essas coisas assim, roupas com muito decote, essas coisas todas mostram exatamente como você é. Então eu sempre falo para as pessoas que vão participar de um processo de seleção, seja sério, você tem que transmitir uma personalidade séria. Uma personalidade que tem que ser também o jeito que você vai se portar dentro da empresa após ser contratado. Não adianta você participar também do processo de seleção todo sério lá, com uma gravata e tal, chegar no primeiro dia de trabalho e você esculhambar, vir com a roupa toda rasgada, calça jeans rasgada, né, e coisas do gênero. Lembre-se que você na área comercial, você lida com pessoas, então você vai atender pessoas de todos os níveis, de todos os jeitos, então você tem que estar num padrão de atendimento que seja o padrão da empresa. Por isso que muitas empresas utilizam uniforme, para que você não destoe dentro de um grupo de trabalho que é a sua equipe comercial, tá bom? Terceira dica, antes de começar o processo de seleção, a gente já está avaliando o candidato. Então, esse momento é extremamente importante, se preocupe com ele. Quando você é chamado para entrar dentro da sala do entrevistador, a sua entrada é muito importante. Um aperto de mão persuasivo, um olho no olho, responder as perguntas, né,
de maneira direta, olhando para a pessoa que te perguntou, a sua chegada, né, aquela posição firme, confiante, isso demonstra muito quem você é. E eu sempre disse para todas as pessoas que trabalharam comigo que eu digo 40% da contratação, da minha decisão na contratação, ela está no primeiro contato, no olho com aquele candidato. Esse é o feeling que eu te falei no início do vídeo, que a gente tem, que a gente sente a pessoa que realmente tem energia. Então tome muito cuidado com isso, olhe no olho, já chegue chegando, chegue mostrando quem você é. Quarta dica valiosa para o processo de seleção. Procure estudar a empresa, procure entender os objetivos que aquela empresa tem, os objetivos que já foram alcançados, qual o posicionamento dessa empresa no mercado, porque isso vai facilitar as suas respostas às perguntas que eles fizerem. Você tem que entender o que eles procuram. Como é que você entende isso? Conhecendo a filosofia da empresa, entendendo aonde essa empresa quer chegar, aonde ela está posicionada. Então isso aí é muito importante, você fazer um estudo, até visitar a empresa antes da entrevista, que seja de uma área comercial, conhecer a atitude dos vendedores, a maneira que eles se portam, perguntar sobre como é trabalhar nessa empresa. Isso tudo, essa pesquisa que você faz antes do processo de seleção, ela pode trazer muito resultado na hora da sua entrevista. Então é muito importante que você entenda e conheça a empresa que você procura trabalhar. Nesse momento também você pode perceber que essa empresa ela não vai se adequar àquilo que você procura. Você também, nesse processo de seleção, está avaliando a empresa que você quer entrar. Então, esse processo de pesquisa é muito importante na hora do seu processo de seleção. Quinta dica para você sobre um processo de seleção para a área comercial. Fique atento a algumas perguntas. Existem algumas perguntas que todo entrevistador faz para um candidato. Eu vou pontuar algumas aqui para você já se preparar e já buscar o entendimento daquilo que é você. Não adianta também você mentir. Seja o mais sincero possível nas suas respostas, mas tenha estratégia na hora de responder aquilo que lhe é perguntado. Tá? Primeira pergunta importante. Por que nossa empresa deve contratar você? Essa pergunta ela é extremamente inteligente. Porque nesse momento o entrevistador está querendo saber até onde você vai chegar ou até onde você espera chegar. Eu nunca gostei de respostas que fossem generalizadas, como você pode contar, em mim você vai ter uma pessoa honesta, em mim você vai ter uma pessoa que vai dar o sangue pela empresa. Isso são coisas que a gente espera de qualquer funcionário que entre na empresa. O que a gente espera, a resposta que a gente espera é que eu vou junto com a empresa, junto com a minha equipe, a gente vai superar todas as metas, a gente vai chegar no objetivo, então a questão assim, você pode contar com o meu empenho, minha determinação para superar as metas da empresa. Essa é a principal resposta que a gente espera como entrevistador. O que eu espero na hora de contratar um vendedor é que ele seja o melhor vendedor da equipe. A gente sempre procura contratar o melhor, a gente não procura contratar um mediano. A gente está sempre em busca do melhor. Então ali eu tenho que perceber em algum momento que você pode ser essa pessoa que a gente está procurando. Segunda pergunta. Como você se imagina daqui a 5 anos? Essa é uma pergunta que muitos entrevistadores fazem. O que a gente busca entender no perfil da pessoa com essa pergunta? A gente está buscando imaginar aonde essa pessoa quer chegar. Se ela está ali de passagem, se ela está ali apenas para ganhar um salário, para ir buscar um outro sonho na vida dela, ou se ela realmente quer fazer carreira na empresa. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas e assim, do tipo assim, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo formado e atuando na minha área de advocacia. O cara estava se candidatando a uma vaga de vendedor. Então, ou seja, na cabeça dessa pessoa, ele está ali de passagem. Ele está ali querendo fazer o trabalho dele para pagar a faculdade dele para o sonho dele, que é ser advogado. Então, assim, a gente não busca um profissional que queira estar vendedor.
A gente procura um profissional que quer ser vendedor e que quer criar carreira. Então, eu gosto da resposta daquele eu quero estar no seu lugar como diretor dessa empresa. Essa pergunta, às vezes, soa com um pouco, né, arrogância, mas isso é uma resposta extremamente interessante e bem colocada. Eu quero estar no seu lugar daqui a 5 anos, sendo um diretor da empresa, um grande gerente, com grandes resultados. É isso que a gente espera nessa resposta. Outra pergunta, não menos importante, mas que deixa muito vendedor apertado é: quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos? Ou também me diga 3 qualidades suas, coisas que envolvem um pouco a sua percepção de como você é. Tá? Isso aí mostra, na verdade, essa pergunta ela é muito estratégica no processo de seleção, porque ela te coloca numa posição desconfortável. E a gente vê como você se sai nesse momento. Então, quando a gente fala de qualidades, quando você tem que falar sobre as suas qualidades, você tem que mostrar aquilo que é diferente de um todo. E não aquilo que todo mundo faz. Por exemplo, eu sou honesto. Honestidade é qualidade? Para mim não é qualidade, é obrigação do ser humano, do indivíduo. Então isso não é qualidade. Se eu tenho a honestidade, você tem a honestidade, isso é qualidade? Não. Isso é nada mais que uma característica do ser humano. É verdade que algumas pessoas não são honestas, mas isso não é uma qualidade sua ser honesto, você entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim: você escova o dente, eu escovo o dente, isso é uma qualidade minha, não é, uma obrigação sua com a sua higiene. Então, o que a gente gosta de ouvir quando é qualidade? Eu procuro ser o melhor na minha equipe, eu adoro desafios, né? Eu não aceito não bater uma meta. Então mostra que são características de persistência, de resiliência. A gente busca esse tipo de qualidade principalmente quando a gente está falando de vendedor. A gente procura qualidades que vão mostrar que essa pessoa, volta a repetir, é aquele campeão de vendas que a gente procura. Agora, falando dos defeitos, né? Quais são os seus 3 defeitos ou os seus pontos fracos? Nesse momento existe uma estratégia também para você falar um pouco sobre, digamos, as suas deficiências, aquilo que você precisa melhorar. Você não vai falar que você é o pior vendedor do mundo, mesmo porque ninguém acredita que é o pior. Né? Se você acredita que você é o pior, sai desse ramo, vai para outra atividade, porque vendedor você não pode ser. O vendedor, a característica principal do vendedor é, primeiro, ele ser positivo. Ele achar que ele pode sempre mais e que ele nunca vai ser o pior, ele sempre vai buscar ser o melhor. Então, quando a gente fala de defeitos ou de pontos a melhorar ou pontos fracos, a gente tem sempre que falar como se fosse uma qualidade, mas que você precisa, às vezes, controlar. Eu vou te exemplificar. Por exemplo, ambição. Eu sou muito ambicioso. Isso pode ser, se você é em excesso, isso pode ser um defeito. Mas assim, eu sou ambicioso, eu quero ser o melhor sempre. E isso às vezes me atrapalha, mas eu tenho controlado. Você entendeu? Então isso é um defeito, mas que pode se transformar como uma qualidade na visão do entrevistador. Você entendeu? Então esse tipo de resposta, eu sou ambicioso, eu não gosto de perder, mas eu me controlo, eu tenho trabalhado isso há muitos anos em mim, então hoje eu me controlo, mas eu não aceito ser segundo. Você já está falando para ele que você quer ser o melhor, mas que você hoje, depois de algum tempo de carreira, você já se controla. Então, você está falando uma qualidade que para ele, eu te falar, você querer ser o primeiro é uma qualidade. Mas no momento do processo de seleção, você está falando que aquilo ali já te atrapalhou em algum momento. Então isso aí são os defeitos que você pode falar sem medo, que não vai te atrapalhar muito, pelo contrário, vai te ajudar. Tá bom? Mais uma pergunta que também deixa muita gente insegura na hora de responder. Qual a sua pretensão salarial? Então, essa pergunta ela não vai definir se você está dentro ou fora do processo de seleção. Ela vai apenas mostrar se você está sabendo em que tipo de função que você está se candidatando. Se você sabe exatamente qual a expectativa
salarial que existe para essa função. Então, sempre que você for participar do processo de seleção, procure saber qual é a média salarial que aquela empresa paga. Então, se ela paga 3, 4 mil em média para um vendedor, você vai falar que a sua pretensão salarial é 3, 4 mil, mas que você quer vender muito para ganhar 10. Então, você está mostrando para ele que vendedor trabalha sobre comissão, então é sobre produção. A expectativa ela tem que estar dentro da média, só que você não é uma pessoa mediana, você é uma pessoa de ponta. Então você vai, além da expectativa, você aceita os 3, 4 mil como é a média da empresa, mas você vai trabalhar para ganhar 10 mil. Então essa é uma resposta firme e interessante para o entrevistador. Ele vai ver você como uma pessoa ambiciosa, naquele bom sentido da ambição, de que é uma pessoa que você vai lutar sempre para ganhar mais, ou seja, você vai ser aquele vendedor de ponta que ele está procurando. A última questão que é sempre colocada num processo de seleção, e que também é extremamente importante e inteligente, e que você tem que se preparar para isso. Normalmente, no final do processo de seleção, já está acabando aquele bate-papo ali, o entrevistador te faz uma pergunta, assim, você tem alguma dúvida? Você quer fazer alguma pergunta? Muitos falam, não, estou satisfeito, eles ficam envergonhados de querer saber alguma coisa. Essa é uma parte muito importante que mostra que você é uma pessoa interessada, que você está interessado por aquela vaga. Então você pode fazer várias perguntas ali nesse momento. Não faça muitas também, que senão vai parecer uma coisa muito forçada. Mas você pode fazer uma pergunta inteligente. Quais são os desafios que essa empresa está passando nesse momento? Isso aí é uma pergunta interessante para você saber, ouvir um pouco mais sobre a pessoa que está te entrevistando, do que eles esperam do mercado, como é que eles estão sentindo o mercado. Então isso mostra que você está interessado naquele mercado, na situação de como aquilo tudo pode acontecer. Então como vai ser a sua vida dentro da empresa. Outra pergunta interessante também é o que vocês esperam do funcionário que vocês estão buscando, que vocês estão querendo contratar. Dessa forma você está invertendo o processo para saber puxar tudo aquilo que você falou, se aquilo está enquadrado dentro daquilo que você falou durante o processo de seleção. Nesse momento você já vai ter, fazendo essa pergunta, você vai ter uma noção se você foi bem ou não na entrevista. Então isso aí é uma forma muito inteligente de você trazer o entrevistador para perto de você e mostrar que você tem interesse. O melhor vendedor, para ele ser o melhor vendedor da empresa, ele tem que querer, ele tem que fazer parte e entender a história da empresa. Então essa pergunta também é muito importante. Tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas questões aqui no processo de seleção. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui, escreva aqui nos comentários, fale que eu tenho o prazer será todo meu em responder para você quaisquer dúvidas que vocês queiram saber sobre a área comercial, sobre um processo de seleção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos ajudar, curtir esse vídeo aqui, porque é importante para a divulgação do nosso trabalho e assinar o sininho ali para você receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Tá bom? Espero vocês aqui mais vezes e fique com Deus e pé na tábua. Valeu!